A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Vozes mulheres de Conceição Evaristo é uma boa para a gente começar essa conversa hoje, né? A Débora Diniz está aqui comigo. É uma amiga jornalista e tem um conhecimento e uma atuação vasta com relação a feminismo, com relação a minorias. E é disso que a gente vai tratar hoje, né? Hoje é um dia importante também, que a gente pode até considerar, porque eu acho que não deveria ser esquecido, né? Já que o tema é esse. A gente escolheu esse tema bem antes, né, Débora? Eu não tinha nem pensado que a gente poderia gravar nesse dia hoje, que é Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. O assunto é muito importante, a gente não precisa nem ficar dizendo por que o assunto é muito importante, né? Mas, enfim, como sempre, não é entrevista, viu, Débora? E eu queria agradecer e estou feliz pra caramba, porque a gente tem um tempo que a gente não consegue conversar muito tempo assim, então vamos conversar muito tempo assim e todo mundo vai ver a nossa conversa. Porque eu considero, sim, o seu conhecimento e a sua atuação muito importante. Às vezes eu compartilho muito, né? Porque você deve ter muito mais gente importante nesse ramo para compartilhar esse tipo de coisa. Mas quando eu lembro, assim, alguma violência com minoria, alguma coisa com relação às mulheres, eu sempre compartilho contigo, assim, porque eu sei que a tua atuação e a tua experiência são legais nisso. Então, para o pessoal conhecer melhor você, porque eu falei pouco, mas eu sempre digo, você sabe mais de você do que eu, e fala mais da sua experiência, da sua formação, para o pessoal saber que você é mesmo importante assim, nesse caso, não é só porque eu considero, não é só porque eu considero, não é porque é mesmo. Bom, primeiro, muito obrigada, né? Obrigada pela generosidade aí das suas palavras, obrigada pelo convite. Falar de feminismo, de mulher, de minorias, realmente são temas que despertam a minha paixão, né? Acho que mais do que isso é uma questão de vocação mesmo, né? E cada vez mais, eu acho cada vez mais necessário se falar desses temas. E eu sou um agente, né? Eu me coloco à disposição como um agente de transformação, de escuta e de reverberação desses temas, né? Bom, eu sou jornalista, como você falou, sou do Rio de Janeiro, né, de Niterói, que é onde eu estou agora, e morei por um tempo, morei 6 anos em Mato Grosso do Sul, 8 anos em Brasília. Foram experiências muito importantes, porque me fez ter contato com questões que normalmente eu não teria no Rio de Janeiro, né? Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver de perto a questão indígena, a questão agrária, ambiental, temas que no Rio de Janeiro não são, não tem a relevância que deveria ter, até por conta de outras questões que são postas como prioridade, né, como segurança e outros temas. E Brasília, né, não tem como não falar de política, né? É um lugar onde é o centro político do país, e essa experiência em Brasília foi super enriquecedora por isso, né? Eu sou mãe de uma jovem de 17 anos. Sua Xerox, né? Pois é, dizem por aí, né? Minha versão, eu falo que eu sou o rascunho, ela já é a obra acabada, né? Então, mas é muito igual, assim, já está ficando difícil de distinguir quando vocês tiram fotos. Ela é bem parecida e é muito parecida no temperamento também, né? Porque às vezes até me assusta. Então é bom. Mas eu fico orgulhosa, assim, porque ela está se tornando uma mulher forte, empática, que são as coisas importantes, né, que eu queria para ela, né?
Tenho também uma sobrinha de 20 anos, que mora comigo já há 5 anos, que eu também considero como filha. Sou mãe, né, de uma mulher guerreira, forte, que me inspirou e me inspira, né, em muitas coisas, em muitas questões. E neta de uma mulher que é meu exemplo de empatia e dessa coisa de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Eu vivi muito tempo com ela, né? Porque por conta justamente da guerra diária da minha mãe, né? De ter que trabalhar e sair, então meu contato com a minha avó era constante e aprendi muito com ela, né? A me colocar no lugar do outro, né? A dar voz a quem não tinha, e por conta disso até acho que isso foi determinante na escolha da minha profissão, né? Quando eu escolhi, acho que todo jornalista meio que... Não, mentira. Vamos ser sinceros aqui. Nesse dia, né? Hoje, quando nós estamos gravando esse podcast, tem 2 razões também que foram decisivas na escolha da profissão. Na verdade, uma, né? Porque eu ia citar dois fatos desse dia, que é o esporte, né? A minha vontade mesmo, eu sou uma atleta frustrada e queria, já que eu não fui atleta, então que eu fosse cobrir o esporte. Jornalista, né? Esportivo, né? Claro, estaria então, lá assim, perto. Entrei como, bom, qual é o caminho, né, que eu tenho, né? Então, resolvi, isso pesou muito, né? Que esporte você gostava, Débora? Que esporte você gostava? Bom, eu corria, né? Eu corria 400 metros, né, na escola, e cheguei a disputar alguns torneios estudantis e ganhei algumas medalhas, poucas, é verdade que a carreira foi curta, né? Mas eu era apaixonada por esporte, por handball, aquela coisa de escola, né? Era amanhã o período que eu ia para conteúdo e à tarde eu ficava inteira na escola só praticando onde me aceitavam. Eu achava, na verdade, acho que eu pensava que eu era melhor do que eu realmente era, né? Então, assim, para fazer mais ou menos, eu preferi deixar para lá. Mas fazer um bom jornalismo, né? Fazer um bom jornalismo, né? Tentar fazer. E hoje, né, a gente está gravando aqui no meio de... Não sei se a gente pode falar que está gravando. Pode, né? As pessoas sabem. Pode, né? Claro. Estamos gravando no domingo, esse dia aí que a gente falou. Hoje então, pois é, que hoje a gente está no meio da Olimpíada, né? E acho que eu estou super feliz com a classificação da Rebeca. Acho que é carregada de simbolismos nesse dia. Que é uma menina preta que chegou na final do torneio ao som de um funk, do marginalizado funk e com baile de favela. Então, quer dizer, uma preta ao som de funk, com baile de favela, né? Então, assim, tá todo mundo aí cantarolando, baixando, tentando descobrir que música é essa. Gente, é o tal som de preto favelado que se tanto criticou, né? E hoje está aí todo mundo arrepiado por conta disso, né? É claro. E a outra, né, Sandra? Você vai me desculpar, mas a outra paixão é o Flamengo, que está aqui jogando agora. Sim, você está perdendo um pedaço do jogo por causa de mim, né? Não, eu deixo lá, deixo os meninos fazerem o que tem que fazer. Se você ouvir a gritaria, é porque já saiu o gol do seu time. Pois é, tem disso, né? Mas a vida acabou me levando para outros caminhos, né? E aí eu acabei mesmo me apaixonando pela reportagem, a paixão por gente também. Acabou também falando mais alto e eu comecei realmente ali nas pautas do pé no barro, né? Conhecendo essas realidades, ouvindo histórias. Ouvir histórias ouvir gente é uma experiência que eu acho que é única, assim, acho que cada dia, eu falo experiência porque cada vez que você ouve alguém, cada história que você ouve e conta é diferente, né? Então são várias experiências, né? Mesmo que você volte no mesmo lugar, no outro dia você recolhe outro tipo. Aquela mesma pessoa, né? Nós mesmos, né? A gente mesmos. Muda, né? A gente muda. Eu acho, a gente tem alguns anos, né, Sandro, que não tem oportunidade de conversar pessoalmente. Então, tenho certeza que hoje você é um Sandro diferente da última vez que conversamos. Claro, eu ia dizer aqui que quando a gente se conheceu no jornal, você era da editoria de economia.
Então, veja, né, como é que vai juntando esse monte de coisa e vai fazendo você ter uma capacidade de olhar a realidade com toda aquela carga que você leva, né? E aquilo ajuda você a olhar, né, de outra maneira, né? Exatamente. Mais abalizada, vamos dizer assim. Eu acabei indo para o jornalismo econômico, né? Opa, alguém está buzinando lá fora, não sei se passou aí. Acabei indo para o jornalismo econômico, fiquei alguns anos trabalhando nessa área, né, na área da economia, e mais fazendo macroeconomia. Não me perguntem nada de mercado, que eu sei muito pouco, né? As pessoas acham que quem jornalista que faz economia entende tudo e não, tem os nichos, né, ali. Sim, então, assim, mercado, não me pergunte, eu entendo muito pouco, mas a macroeconomia, e principalmente essa coisa mesmo que está relacionada com o social, é o que eu gosto de fazer. E também, aí em Brasília, né, eu me aproximei do jornalismo jurídico, né, porque foi quando eu comecei a trabalhar com a magistratura, né, na Associação dos Magistrados Brasileiros, sendo mais específica, e também com assessoria de imprensa. Até então, a minha experiência era em redação, né, como repórter ou editora, e aí eu passei a fazer assessoria e trabalhar com comunicação estratégica e corporativa. E também foi uma experiência enriquecedora demais, né? E é o que acabou sendo o que me trouxe ao lugar em que estou hoje, né? Essa experiência, porque depois vieram outras experiências também nesse mundo aí do sistema de justiça, e há 6 anos eu estou diretora de comunicação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E eu considero a minha casa, né, mesmo que amanhã eu já não esteja mais lá, mas vai ser sempre a minha casa, porque é uma instituição que me ensina todos os dias a ter um olhar diferente sobre os mais diversos temas, né? Então, eu encontrei num só lugar, assim, parece que todas as minhas paixões estão reunidas, né? Para quem não sabe, né, a Defensoria Pública ela oferece assistência jurídica para os mais vulneráveis, né, para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda se tem muito o conceito de que a defensor público é o advogado de pobre. Não necessariamente, né? Porque uma mulher, por exemplo, que sofre agressão, que sofre violência doméstica, ela é uma mulher em situação de vulnerabilidade. Não importa a classe social que ela tenha. Sim. Né? Às vezes o marido trabalha e paga tudo para ela, mas não vai pagar o advogado para ela no momento em que o advogado precisa defendê-la dele. E aí ela precisa recorrer à justiça, né, gratuita. Sim, né? com certeza. E, então, assim, o conceito é muito mais amplo, né? Outra coisa que também nós carregamos é a adjetivação, digamos assim, né, de sermos os defensores de bandidos, né? Sim. E a gente é, sim, defensor de bandido, né? Eu acho que é um conceito que a gente precisa rever, né? Para saber se somos só nós os defensores de bandidos, né? Claro. E oferecer assistência jurídica a pessoas, e quando eu falo que somos sim defensores de bandidos, é porque nós somos sim defensores das pessoas que estão privadas de liberdade, né, dos meninos que estão em medida socioeducativa. Sim. E temos, só que sob uma outra ótica, né? Esse rótulo bandido, inclusive, ele nem a gente tenta não usar, né? Porque justamente por isso, porque a gente entende que isso primeiro que você estigmatiza, né? E é muito relativo, né, Sandro? Vamos combinar, ainda mais no contexto que a gente vive hoje. Eu estou pensando aqui na frase bandido bom é bandido morto. Só que essa gente que fala bandido bom é bandido morto, essa frase não serve para o outro menino lá que matou o enteado, porque ele é vereador e é rico, entendeu? Então, sim, sabe, a sociedade não se ajeita com relação a isso daí, né? Na verdade, a gente sabe que quando está falando aí no bandido bom e um bandido morto, está falando do preto e pobre, né? O bandido bom e bandido morto, desde que ele seja preto e pobre, né? É o neguinho que roubou seu celular. Exatamente. Esse tem que morrer, né? Na visão dessas pessoas. E a
Débora, Sim, é aí que eu queria, talvez esse gancho seja legal para eu poder entrar naquela primeira coisa que eu queria te perguntar, como que o jornalismo vê, né? Quer ver? Eu até anotei aqui para a gente como você vê a cobertura que a imprensa faz com relação às pautas das mulheres e das minorias. Então, quer dizer, tá, tem as mulheres, mas vamos nas minorias que a gente está pegando aqui agora, porque assim, sim. sempre quando se pega o neguinho lá do morro com droga, é o traficante. Quando você pega o cara lá do Leblon com a mochila cheia de cocaína, é o estudante, o adolescente, O né? Então, jovem, é o jovem, né? Por aí. Então, é muito descaramento, é muita cara de pau, né? Fulano então, de tal Sandra, matou a mulher. Aí, por exemplo, olha só, isso aqui. Aí é uma outra coisa legal, a gente puxa a linguística também, né? Para a conversa, né? Fulano de tal matou alguém, é a tal da passiva, né? uhum, Aí o fulano de tal lá, que é o Jorjão do Morro do Urubu, matou a mulher no ônibus, né? Mas aí, se foi um cara que é empresário que matou a mulher dele, mulher é morta a facadas, né? Então, sabe, ela, né, é é. morta, né? Mulher é estuprada, né? A gente sabe quem foi o estuprador, mas não fala o nome do estuprador, né? Então, assim, puxando esse gancho para você, como uma jornalista que tem experiência e tudo mais nessa área, tanto de um lado quanto do outro, né? Como que você vê essa cobertura daí, né? Porque, caramba, às vezes, né, sem querer atacar o jornalista, mas já atacando, porque tem gente que tem que cumprir ordem também, né, Débora? E aí você sabe melhor do que eu. Então, Sandro, eu acho que a cobertura da imprensa é fruto de um contexto. Eu não estou justificando, tá? Eu acho que o jornalista tem Não, responsabilidade, tem é obrigação isso de aí mesmo. aprender, Claro. mas ele, na verdade, ele reproduz a formação humanística que ele teve, né? Muitas Uhum. vezes. Mas eu acho, assim, tem uma coisa que eu acho que é uma esperança, né? Que tem melhorado, né? Já foi muito pior. Se a gente pega alguns casos, a mulher, por exemplo, às vezes ela não era. Tem uma clássica manchete, né, de acidente mata mulher e 5 pessoas, né? Então, Ah, assim, e outras parecidas com. Então, assim, você já teve, a gente já foi pior, né? Mas ainda continua muito ruim e pior do que a cobertura da imprensa, saber que ainda tem, que ela ainda existe, né? Esse tipo de uhum. cobertura ainda se mantém, porque ainda há quem consuma, né? Quem Claro, goste, claro. quem queira esse tipo de cobertura. Eu acho que esse avanço E que você falou, Débora, também é fruto de muita crítica, né? Crítica que eu estou dizendo assim, no bom sentido, sim, de avaliar e denunciar o que na linguagem está demonstrando um ato falho. Estou usando ato falho, que é um termo que todo mundo conhece, mas é assim o pensamento que está vigindo aí na sociedade, né? eu acho que são vários fatores, Sandro. Bom, aqui falando um pouquinho do meu trabalho, como assessora de imprensa da Defensoria, o meu trabalho é um dos papéis mais importantes que nós temos, além, claro, do atendimento à imprensa, de produzir conteúdo, é justamente a construção da narrativa, né? Na verdade, muito mais na desconstrução da narrativa, né? Da narrativa Uhum, oficial. claro. Então, eu vou citar para você um exemplo recente, né? Que foi essa operação policial no Jacarezinho, que resultou na morte aí de 25 pessoas e que começou sendo apresentada como, enfim, como uma operação legítima e sendo naturalizada. E a Defensoria ela faz um trabalho também, né, de contenção, um trabalho com essas populações, né, da população periférica, da favela, e entra com a escuta e tudo mais. Então, peraí, né, vamos parar. Então, assim, um dos nossos trabalhos, qual foi? Foi mostrar que a gente mostrar quais foram as irregularidades cometidas ali, que não se Sim. pode, né, normalizar, né, uma operação Que com é esse fora da número lei, né, enorme. Débora? Uma operação com esse E número quem absurdo de age fora mortos, da né? lei, quem age fora da lei é bandido, né? É, E bandido tu, bom. exato. Tu É isso que o dizes, pessoal não entende, Débora. É isso que o pessoal não entende, sabe? Porque, olha, se essa ação foi uma ação que é fora da lei, é uma ação de bandido.
É. E polícia não é bandido, não era para agir assim. Nós não temos um tribunal de execução ainda no país. Então, se foram lá para matar, mas era bandido, tinha que morrer. Nós não temos lei de matar bandido. Então, está Você errado. É vê, isso que o pessoal não entende. Quem não mata entende, é e bandido. você vê, por exemplo, situações, né, que aconteceram ali de... E não foi é, legítima defesa, né, Débora? Então, é só para deixar claro, porque não foi troca de tiro, não foi legítima defesa. Enfim, vamos lá. a gente tem Desculpa. algumas coisas, algumas questões, né, saindo aqui um pouquinho do mérito, né, que isso Claro, é um trabalho que os defensores estão fazendo, mas a gente tem questões ali que qualquer um já pode avaliar e se colocar, que aí eu volto a falar da empatia, né? Se colocar no lugar, por exemplo, do pai que teve que estava com a filha no colo assistindo a uma pessoa ser morta, né, da forma como foi, dentro de casa, no próprio quarto. Sim. Então, aí é você, como pai, imaginar a sua filha de 5, 6 anos vendo uma cena dessa. Isso é normal? Isso é aceitável? É uma Né? mácula para a vida inteira, com certeza. Sim, né? E outras situações. Então, assim, infelizmente, quando eu falei lá atrás, né, que no Rio de Janeiro a gente acaba tendo outras prioridades, eu não sei nem se são prioridades, mas são urgências, né? Porque o nosso cotidiano ele é marcado muito pela questão da segurança pública, né, aqui no Rio. E isso acaba consumindo um esforço enorme, né? Embora tenhamos diversos outros trabalhos a fazer. E aí, vou usar esse caso, como ele está recente, está fresco na nossa memória, para falar da importância de se ter também alguém que exerça esse papel, exerça essa função de abrir os olhos, inclusive da imprensa, para mostrar que, peraí, não é bem assim, né? Para quando estiver num caminho muito... Porque se acostumou... Aí, Sandra, a gente vai falar assim, de vários fenômenos, né? Tem o Tudo instigamento se das mistura, redações, né? Tudo se tem o mistura. instigamento das redações que acaba fazendo com que o repórter ele tenha que ser um polvo ali com diversas atribuições e acaba consumindo o que chega pronto muitas vezes, que não é um bom É. jornalismo, mas enfim. E a versão oficial, a narrativa oficial, ela sempre teve muita legitimidade também em função disso, né? Nós acostumamos a receber, num caso desse, receber um release com a narrativa oficial e, e simplesmente reproduzir e caminhar nessa narrativa. Então, hoje nós, como somos, é uma palavra que eu aprendi lá na defensoria, que eu uso muito, somos contra-majoritários, né? Normalmente a gente é o outro lado, a Uhum. gente entra para entrar nessa disputa de narrativa, né? E, felizmente, a gente tem recebido um retorno muito positivo. É lógico que não estamos em todos os casos, mas o retorno é muito positivo nos casos em que a gente pode fazer essa comparação, né? E, e a gente vê que quando existe que tem uma sensibilidade por parte do jornalista, até mesmo para ouvir esses familiares, para ouvir essas outras pessoas, para ouvir esse marginalizado. E são várias experiências que eu trago desses 6 anos que, assim, que mostram que a gente precisa, e aí eu já entro aqui até numa questão mais ampla, né? Até como órgão público, o cuidado que ele deve ter com a sua comunicação para não invisibilizar ainda mais essas pessoas, né? Ao contrário, né? E lá a gente tem um trabalho interessante também, que é um curso que a gente oferece para jornalistas Muito bom. e que a gente tem reunido turmas bem interessadas de veículos importantes, né, da imprensa aqui do Rio de Janeiro. Infelizmente, a pandemia acabou interrompendo esse projeto, e a gente tinha um bom número de jornalistas que sentavam para lidar E aí, assim, essas expressões, por exemplo, que você citou no começo, né? Por que o estudante universitário que é preso na Zona Sul
com 300 comprimidos de uma droga sintética, não tem ele continua sendo universitário preso na Zona Sul. Jovem, e né? o jovem da favela, quando é preso com 5 gramas de maconha, é traficante. Né? Então, a gente chama atenção para essas questões, né? E é muito interessante a troca, o retorno tem sido muito positivo, algumas vezes eles, depois, quando se deparam com uma pauta, assim, ligam para a gente, até para saber, para não errar e tal. Então, assim, isso me dá muita esperança, sabe, de que a cobertura da imprensa possa mudar. Mas o caminho é longo. E um outro aspecto que eu queria tratar aqui, Sandro, e aí, fruto dos últimos anos, né, a gente hoje vive um completo estado assim, de violações e ameaças de todo tipo, né, à democracia, à liberdade de expressão, a toda forma de pensar, né, toda forma de pensamento. Mas uma semente foi plantada, né? E o acesso que populações marginalizadas tiveram à educação lá atrás está permitindo que hoje elas estejam no mercado de trabalho, inclusive nas redações. Sim. E eu vejo essa experiência na minha própria equipe, né? Que hoje que eu tenho uma equipe plural e faço questão que ela seja assim, né? Eu tenho lá o jovem periférico, tenho o LGBTQI+, tem mais velho, tem mais jovem, e dessa pluralidade, na própria redação, vai ter alguém que vai chamar a atenção e que vai escrever um artigo, que vai postar e que vai dizer que aquilo é um absurdo. Então, eu acho que a gente chegou num ponto de inflexão, Sandro, graças a Deus, para algumas questões, como, por exemplo, a da mulher. Hoje eu vejo que, assim, definitivamente, assim, você via numa Olimpíada, a essa altura, até bem pouco tempo, nós já teríamos capas com as musas nas Olimpíadas, né? Como vimos tantas e tantas. Esse negócio da roupa que está acontecendo está sendo fenomenal. Está sendo uma revolução. Isso é espetacular. Temos que acabar com isso. Sim, não dá mais, sabe? Não dá mais. Não impede o cara gostar de mulher, Débora. Ele parar de tratar a mulher como uma coisa, como só um objeto. Se só fosse aquilo, né? Continue adorando, idolatrando, tratando como se fosse um ato religioso quando você se encontra com a mulher que você gosta, cara. Mas você não precisa fazer disso uma coisa vulgarizada com relação à mulher como simplesmente só um corpo. Isso está ficando vergonhoso, né? Então, quando você ouve os outros falando, você consegue, introjectar essa vergonha em você. Aí, Débora, eu vou falar uma coisa agora aqui, porque assim, eu sou homem, então eu detesto esse negócio de lugar de fala, sabe? Você está falando de feminismo, você não tem lugar de fala. Eu detesto isso. Falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu falo uma vez para uma pessoa. Eu tenho uma filha de 6 anos, agora ela tem 7. Eu tenho uma filha de 6 anos. Ela não fala nada de feminismo, mas eu falo por ela. Se eu não tenho lugar de fala para falar disso, eu vou tomar esse lugar e vou falar. Porque eu preciso falar por ela, até a hora que ela aprenda a falar. E eu vou falar com ela, vou falar por ela, vou falar para ela, porque isso urge. Isso é necessário. E eu não estou falando para mim, eu não estou falando por mim, eu estou falando porque também não é só, o Sandro é bonzinho, está falando por causa das mulheres. Não, eu estou falando por mim e para mim também, porque eu quero um mundo melhor. E um mundo melhor, ele precisa que homens e mulheres sejam iguais. Nós somos diferentes? Somos todos diferentes, até os 2 homens também são diferentes. Mas nós precisamos que as pessoas sejam tratadas com respeito. Eu quero que as mulheres sejam tratadas com o respeito que elas merecem. Né? Não só pela minha filha, mas até por mim. Eu quero um mundo melhor. Né? Mas hoje, com ela, eu tenho esse estímulo a mais. Né? E temos que parar com esse negócio de dizer também, cara, respeita a mulher ali, você gostaria que fosse a sua mãe, a sua mulher, a sua filha, a sua avó, a sua tia. Cara, mesmo se você não tiver mãe, mulher, avó, tia,
filha, você tem que respeitar. Então, não é porque, né? Então, essa pauta das mulheres também, da igualdade das mulheres, essa coisa, não só no jornalismo, mas na sociedade, né? Era essa coisa que eu queria também tratar com você muito mais profundamente, que isso me interessa muito, né? E na análise do discurso a gente tem essa coisa, vamos deixar as minorias falarem, nós temos que dar voz às minorias, né? A quem é abusado, né? E aí as mulheres já estão chegando, nós falamos nas Olimpíadas aqui, mas agora, olha o desafio que a sociedade tem, a igreja também, né? Que eu tenho uma vivência em igreja, você também, com o pessoal LGBTQIA+. Olha aí, olha o desafio que a igreja tem agora. Não adianta correr e demonizar todo mundo, não adianta. O mundo é como uma onda, você não vai parar ela com a mão assim, ela vai vir e vai carregar você. Então se prepare, meu amigo, porque o mundo está mudando, não é? É o aceita, né? Aceita que dói menos. E as pessoas não gostam muito disso, né? Porque a gente tem que ser inconformado, eu concordo, a gente tem que ser inconformado, mas quando você está falando de onda, né? Você não tem muito como ir contra, né? Você vai ser Claro. derrubado. E não botem a culpa em Deus por você ser racista, machista, homofóbico. Não bota a culpa em Deus, porque Deus não é isso, não. Até uma leitura da Bíblia que nos ajude a não ser criminoso, machista, falocêntrico, sabe? Tem uma maneira assim. É só você querer. É só você aceitar o convite de Jesus Cristo a amar o seu próximo, como ele amou a gente. A gente reproduz falas, né, assim, que são racistas, machistas e tal. Aí eu falei aqui, na mesma hora que eu soltei o aceita que dói menos, eu pensei, caramba, não. Essa é uma das falas que precisam ser riscadas, uma das expressões. Essa eu não sabia. Aceita que dói menos. Parece aquele negócio da mulher que apanha, né? Ela tem origem num estupro, né? Não, ela tem origem numa violência faz sentido. Sexual. Sim, relaxa e goza, né? É uma releitura horrível, do relaxa e goza. Horrível. Né? Então, assim, o aceita que dói menos, ele nada mais é do que é uma referência à violência sexual. Sim, e a gente, às vezes, fala e não para... É o tal do politicamente correto, né? Ou mimimi, como querem dizer alguns, mas que, caramba, né? Se você para e sabe, você vai reproduzir por quê, né? Reproduzir estereótipo, reproduzir estigma. De certa forma, você trabalha no inconsciente, você que entende melhor de discurso, de língua, você sabe disso melhor do que eu, né? Do impacto que isso causa. Mas falando especificamente desse lugar da mulher, e aí eu me sinto aqui, lugar de falas aqui que não me falta, né? De falas, eu falo plural porque eu sou mulher, sou negra, né? E então são dois, dentro das minorias, você tem minorias nas minorias, né? Sim. Então você não pode tratar como o mesmo recorte, por exemplo, você fala de feminismo, mas também tem feminismo negro, porque os corpos negros da mulher negra ele ainda é muito mais sexualizado, é um corpo que vem de um histórico, né? Aqui no Brasil, principalmente, né? A gente cresceu sobre a pecha da nega sexualizada, né? Que, enfim, todos nós sabemos esse contexto que a gente veio e que agora, e durante muito tempo, a gente escondeu essa negritude, né? Porque não era legal ser uma negra bonita na Casa Grande, né? Vamos combinar. Então, assim, era melhor a gente ser discreta, ficar escondida e tal. Hoje não mais, né? Hoje a gente está aí, está solto e ocupando lugares também de poder. Eu achei interessante você falar e aqui também falando de lugar de fala, né? Também eu posso falar da mulher negra e da mulher na igreja, né? E na igreja evangélica especificamente, porque também é um histórico de invisibilidade enorme, né? Não, e para completar, divorciada, né? Culpa desse negócio, né? E para mulher negra, evangélica e divorciada. Então, assim, são vários
na minha formação, acho que aqui eu tenho, por isso que eu falo que tem vários lugares de fala aqui. E eu comecei a reunir um grupo, né, até às segundas-feiras, né, chama Levante 3125, e todas estão convidadas aqui a participar, que é pelo Zoom, que a gente discute algumas coisas, porque justamente, Sandra, é impressionante, assim, como... olha, eu acho que a gente tem muitos ambientes machistas, Sandra, mas infelizmente eu acho que o ambiente... Eu circulo por muitos deles, muitos, mas eu não vejo um ambiente mais machista do que a igreja. Não, a igreja é terrível. A igreja, Débora, hoje eu acho que a igreja é uma das grandes culpadas pela manutenção da violência contra a mulher. A igreja coisifica a mulher, especialmente as igrejas que não aceitam as mulheres estarem, e tem essas igrejas, né? Que hoje tem igreja que é uma abominação não ter pastora, não tem, né, essas coisas. Então, assim, essas daí, pior ainda. Meu Deus, existem líderes ainda que eles mandam a mulher agredida ir para os pés do Senhor, em vez de denunciar o agressor. Ora pelo seu marido. Você faz tem que denunciar o marido e ele também. Isso é inaceitável. Inaceitável diante dos homens, e eu acredito, não, eu tenho convicção que é inaceitável diante de Deus. Sem dúvida. Você manter essa mulher nessa situação de total vulnerabilidade, e se tem alguém que tem sangue nas mãos, é o líder que dá uma orientação dessa para uma mulher. Sem dúvida nenhuma. Se você conhecer a prática e o círculo que é da violência doméstica, isso daí é perpetuar a violência e silenciar a pessoa que é violentada. E assim, é muito mais comum do que se possa supor, né? Mulheres que vão pedir aconselhamento e são aconselhadas dessa forma. Eu conheço algumas, da mesma forma que mulheres que são abusadas, meninas que são abusadas e que são silenciadas quando tentam levar esses casos para as suas lideranças. E isso me causa uma indignação profunda, Sandro, porque eu acho que a igreja era para ser o oposto disso. Claro, era para ser um ambiente de acolhimento, um ambiente onde nós nos sentíssemos mais seguras, né? De libertação, hoje, Débora, porque isso daí é manter a opressão, a violência, né? Esconder a violência e fazer você sorrir enquanto está sendo violentado. Não, isso é um absurdo, isso é totalmente... Isso é um absurdo, e onde você vê, assim... E não é isso, né? É lógico que a gente não pode generalizar. Felizmente, também temos visto progressos, né, nessa área. Até justamente... Agora, tudo, né, Sandro? Quando envolve mulher e poder com aspas aí, né? Tudo com muita luta, né? Tudo com muita luta. Eu sou fruto disso, né? De uma avó que já era... já defendia mulheres, né, também evangélica desde sempre. A minha mãe, uma vez, eu lembro e essa experiência me marcou tanto, sabe? Tanto em quem eu sou hoje. Estava tendo uma assembleia na igreja e era para decidir o pastor presidente, que tinha essa hierarquia, o pastor presidente teve ficou doente, enfim, não sei se foi um AVC, alguma coisa, mas ele precisava ser substituído, né? E por essas questões de convenção, não sei o quê, ele precisou... aí veio, né, o pessoal, vieram outros pastores da convenção para definir quem seria, né, o ocupante. A gente tinha uma disputa ali, você sabe como é, né? Quando essas coisas acontecem. Tinha uma disputa para saber quem seria o sucessor, e aí a minha mãe levantou. Os membros poderiam falar, e minha mãe levantou para dizer o que ela sugeria alguma coisa, dizia alguma coisa, não é? E o pastor que estava no púlpito falou: silêncio, as mulheres devem permanecer caladas. E eu devia ter 16 anos na época, né? E eu nunca me esqueci disso, a igreja cheia. E a minha mãe foi lá em cima, depois, e foi falar com esse pastor, para que ele mostrasse para ela na Bíblia onde que ela não tinha o direito de falar.
E isso marcou muito, sabe? Eu não lembro exatamente, assim, muito da treta, mas desse momento Sim, especificamente, isso sim. ficou muito marcado. E Podia ali eu ela ter ido lá entendi, cara, contestar, né? Ela foi e aí eu contestar. entendi, caramba, vai ter que ser assim, né? Se eu Claro. quiser falar, se eu quiser ser ouvida, se eu quiser colocar, impor minha voz, primeiro eu vou ter que me passar por muitos constrangimentos, né? E vou ter que brigar. E eu não quero que a minha filha precise passar por isso. Então, da mesma forma que você não quer que a sua passe por algumas situações. Então, quando eu acho que assim, eu tenho grandes motivadoras, né? Minha mãe pelo que ela já fez e minha filha pelo que ela vai viver. E eu não me deixo calar, sabe? Incomoda, né? Incomoda, porque nós mulheres, é interessante isso, né? Quando você está numa posição de chefia, de poder, de decisão, eu não gosto muito dessa expressão de poder, porque se a gente tem uma relação complicada com o poder, né? Poderosos Sim. são tão abusivos normalmente que a palavra por si só ela ganhou para mim um peso que vai muito além da semântica, né? Enfim. E Ela acaba que já engloba o abuso de poder, porque já poder é engloba uma coisa, né? É você ter uma é, autoridade. A autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra, mas acontece que às vezes e fica tudo tão intrincado, né? Que para exatamente separar, é muito complicado. E a gente vê, assim, vejo muito isso, né? Eu me tornei editora muito jovem, né? Com 26 anos eu já era editora de jornal, então eu já tinha uma equipe, né? E depois, assim, isso nunca foi um projeto, tá? Só, assim, eu nunca pensei assim, não, eu quero ser editora, quero ser executiva depois. Não, como eu te falei, a minha paixão sempre foi pisar no barro, sempre foi. Mas a vida acabou me levando para esse lugar, né? E para estar em postos de direção e tal. E é interessante que eu acho que quando. É, os 400 metros iam ser muito pouco para você, Débora. Não dava, né? pois é, né? Tinha que ter E alguns maratona eu não quilômetros tenho a mais. fôlego. A maratona eu não tenho. E aí, assim, eu vejo como as pessoas reagem, né? Quando eu, por exemplo, se eu fico brava, né, com alguma coisa, né? Se alguma coisa me irrita, se alguma coisa me incomoda, não tanto na defensoria, tá? Porque e não é porque é lá que eu estou, não, mas é porque justamente pela característica da instituição, você pode imaginar que há um filtro, né, muito maior. Mas Claro. por alguns lugares que eu já passei, assim, uma fala mais enérgica era histeria, né? Era você está histérica, você está de TPM, você está louca, né? É mal amada. E a palavra histérica não pode ser atribuída a homens, né? Porque Homem ela tem a não. ver com. O homem é enérgico. É. O homem, aliás, né? As pessoas aceitam, né? Muito melhor, né? Não, aliás, Uma o chefe chamada. tem que ser, inclusive, tem que Chefe, ser. exatamente, ele É, tem que ser daquele jeito, não, ele é duro, né? Ele é rigoroso. Os é. adjetivos são sempre. Você já ouviu alguém falar para um chefe quando chega de mau humor que ele é mal amado, que ele. Não, a culpa até nesse caso é da mulher, né? Aí dizem que a mulher dormiu de calça jeans, né? Ainda tem isso, até É para isso verdade, ainda é tem isso. verdade, é verdade. E assim, então a gente sempre teve foi tudo sempre muito ali a fórceps e na igreja também, sabe? É, Eu vejo hoje algumas igrejas que ainda insistem, que são que têm os ritos mais fortes, né, e tradicionais e tal. Tem um formato que me incomoda tremendamente, tá? E aqui eu não quero falar, não vou citar a denominação A, B ou C, mas tem um formato que me é, incomoda que é aquela formação em que ficam os homens atrás, e às vezes uma mulher ela sobe ou para cantar, ou para falar, entregar uma falar palavra, alguma alguma coisa coisa, assim, sim. e ela fica de costas para aqueles homens. Eu acho isso uma coisa.
tão primitiva, sabe? Na verdade, eu acho uma falta de educação, porque até homens também, quando sobem, eles também ficam do mesmo jeito, né? Ficam ali de costas, Nunca né? tinha Nesse caso pensado nisso, mas específico. de fato, verdade. Mas assim, mas só que a mulher, nessa configuração, o homem que vai, que fica de costas, em algum momento ele pode chegar a sentar ali de frente para o público. A mulher jamais. A mulher não vai ocupar aquele lugar, É. né? A mulher não decide, a mulher ela está sempre em funções de cuidado e tudo mais, né? Enfim, a gente ainda tem um caminho longo demais, sabe? Esse assunto, esses dias eu ouvi um comentário assim, nossa, ninguém aguenta mais falar dessa história de feminismo. Aí realmente queria Meu bem amigo, você não está nem no começo. no começo, porque a geração que vem aí, a geração da minha filha, da sua filha, vai ser ainda mais intolerante com esse tipo de comportamento, de E que silenciamento, sejam, que de sejam. apagamento, Que sabe? De essas apagamento. silenciamento, que essas pessoas cada vez mais passem vergonha com esse tipo de atitude. Sim, eu acho esse apagamento também uma violência, né? Também um tipo de violência. E isso precisa mudar, as pessoas precisam se conscientizar, as mulheres precisam entender que tem que subverter mesmo, não tem como ser diferente. É difícil, Né? viu, superar. Porque, assim, no discurso a gente entende, né? Até Foucault trouxe um pouco disso, das identidades apagadas, né? E aí você tem as identidades apagadas e tem as vozes delas que são silenciadas. E tem os temas interditados, aí em Foucault. Né? Por exemplo, você imagina uma mulher estuprada. Ela já tem a identidade apagada, identidade de mulher, já tem a voz dela silenciada como mulher, e vai tratar na delegacia de 2 temas que são interditados, violência e sexo. Não é fácil. Aí, Não, e muitas uma vez vezes eu vi uma sendo pessoa atendida por um dizer, homem. sim, isso. E aí eu vejo uma pessoa dizer, a fulana, depois de 5 anos que está namorando com um cara, vem dizer que esses 5 anos foi agredida por ele, por que que não falou? É muito fácil um cara abrir a boca para falar um negócio desse, né? É muito É muito fácil. fácil. E ainda às vezes tem o poder econômico, financeiro ali que prende aquela pessoa, e às vezes tem um filho com o cara e tal. É pior ainda. Então, enfim. Ou dizer que é porque ela gosta, né? Isso, então, de Isso aí coisa é que é de matar. Isso é que é de E, matar. a gente, e o pior, Sandra, que tem homens e mulheres também, né? Não vou aliviar, não, que realmente acham que que é real, É. que ela gosta mesmo, que tirou proveito, que levou vantagem. Não Esse sabe, discurso que muitas eu falei, um vezes. cara falou, mas mulheres também falam, viu, Débora? A gente vive numa sociedade machista, então as mulheres estão Sim, dentro dela, muitas delas também vão nessa onda, né? Infelizmente. reproduzem falas É, machistas, né? isso. E Débora, desculpe. não, pode falar. Que se deixar, eu vou falando de até. Não, e Mas eu vamos. queria, e eu também, porque assim, eu estou vendo que nosso tempo está, né, Tá acabando, maravilhosamente. né? Mas o tempo está acabando, mas o assunto não. Então, a gente, como eu te falei até antes da gente começar, se deixar, nós vamos horas, né? E eu mesmo gostaria muito, porque a gente vai puxando uma coisa, vai puxando outra, que é bem estimulante e para mim ajuda muito, né? Débora, aí a gente já falou nesse meio todo aí, mas eu queria que você enfatizasse algumas coisas para a gente não terminar assim com muita tristeza, até porque eu não vejo como tristeza, não, né? Não vejo como tristeza, não. Eu vejo quem tem Mas que estou à falar. disposição. Se quiser fazer uma outra rodada futuramente, estou à disposição também. Sempre fica aquele gostinho de quero mais. A gente precisa mesmo. Assim, os avanços que a gente tem e as esperanças que a gente tem para você finalizar com a chave de ouro, porque tem. Então, Sandro, avanços, né? O que eu vejo como avanços? Como avanço, eu podia citar exemplos, não falar de conceitos, né? Exemplos, eu vou falar da própria equipe da Alemanha hoje, na equipe da Alemanha nas Olimpíadas, né? Que subverteu aí o regulamento e né, se apresentou de calças para Sim, para combater essa sexualização dos seus corpos e está sim. aí brigando pelo direito de não se expor.
E aí Teve você uma vê, comissão que foi punida, né? Porque se colocou com um short maior, acho que foi de vôlei de praia, de algum país, Noruega, não foi, sei. porque Absurdo. elas foram impedidas quando os homens podem, né? Mas as mulheres não podem, não poderiam, né? Porque o regulamento diz que não. Então, assim, as jogadoras de vôlei de praia, essa está bem forte, né? Então, porque elas ainda são obrigadas a jogar de biquíni, né? Quando o homem joga de calção e camiseta. É, e até pouco tempo isso seria visto como uma questão menor, mas hoje ela tem uma visibilidade muito grande. Claro. Então, eu acho que isso é um avanço que ganha voz também. Você lá atrás, quando a gente estava falando do jornalismo e da cobertura de imprensa, e que a gente lembra que o jornalista ele tem uma formação humanística que felizmente, né, é da água que eu bebi e nos leva a essa reflexão, nos leva a ver as pessoas como iguais e tudo mais. Às vezes, né, durante a vida e dependendo do lugar em que ele está, ele se molda de uma outra forma, mas basicamente, eu acho que se a gente fizer uma... Você conviveu, né, com muitos de nós, né, e sabe, conviveu e convive, e sabe que o pensamento normalmente ele é bem mais humanístico, né? Mas temos chefes, né? Temos chefes interessados nas redações, né? As chefes que Eu estão tinha em falado outros isso no interesses. começo, né? E você falou isso. Agora, além dos chefes, hoje, o que é um avanço que a gente não pode desconsiderar é a internet, né? São as redes sociais. Porque não tem opção. Se a imprensa não mostrar um outro discurso, a outra narrativa, vai vir um moleque de 14, 15 anos, um adolescente lá de dentro do alemão, vai pegar o celular dele e vai mostrar para o mundo o que aconteceu. O policial, quando entra na favela, às vezes eu fico pensando assim, cara, essa Isso pessoa que está modificou mexendo muito nesse também, corpo, né, Débora? oi? Isso modificou muito também, Modificou né? O muito, porque policiamento, o hoje, jornalismo. o cara, às vezes eu fico me perguntando assim, gente, esse cara, ele, como um cara entrar, arrastar um corpo, tirar de um lugar, botar em outro, simular uma cena de crime, não passou pela cabeça dele que alguém poderia estar filmando? Hoje em dia, em que se filma de tudo, e que todo mundo tem o celular à mão. É. Isso, Sandro, entra naquelas. Quando eu falei que nós chegamos a um ponto de inflexão, é por isso também. Porque hoje, se você não mostrar a minha narrativa, se você não mostrar a minha versão, eu mesma mostro. Sim. Né? E isso ganha o mundo, e isso viraliza, e isso... Então, não tem como fugir. Né? A gente tem... As redes sociais, eu acho que a gente ainda precisa entender como... usar, né, de uma forma que seja menos danosa, né? Quer dizer, que tenha menos efeitos colaterais do que hoje, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um avanço enorme, né? A gente consegue ver pessoas que normalmente seriam apagadas, invisibilizadas, e aí, voltando a falar de Olimpíada, é o caso do xodó dessa edição, né? Que é o jogador de vôlei, o Douglas, que nas redes sociais ele já está com mais de 2 milhões de seguidores, é um gay Eu não assumido. conhecia, eu vi alguns videozinhos que me mandaram pelo WhatsApp e eu achei aquilo tão engraçado. Quando comecei a segui-lo, ele tinha acho que 300 mil seguidores, aí de uma hora para outra, eu já nem sei mais quanto ele tem agora, então... Já passou de 1 milhão facilmente, né? Não, da última vez que eu vi, ele já tinha mais de 2 milhões, né? Então, eu não sei como está agora, e é uma pessoa que ela primeiro conquistou as redes sociais, mas aí eu vi alguns comentários de concentração que é bom nada, não sei o quê. Mas aí quando chegou na estreia, ele estava no banco e ele entrou para jogar e simplesmente virou o jogo, né? Virou a forma do Brasil jogar, deu agilidade, foi um dos maiores pontuadores e tudo mais. E, enfim, está aí rede social que solta a voz, que dá a voz para essas pessoas. Então, eu acho que são avanços. O que eu falei lá atrás, de hoje nós estarmos colhendo a semente que foi plantada. Hoje a gente tem uma tentativa bizarra
de desconstrução, né, de tudo que se teve de avanço em termos de educação, de cultura, né, eu acho que eu não preciso falar, né, sobre quem estamos falando, isso não tem a menor condição de vingar, né, Débora? Não tem condição de vingar. Só que no ponto que a sociedade chegou, né, só se matar todo mundo, e nós estamos em outro mundo agora. Estamos em outro contexto, aí a gente vai lembrar de Paulo Freire, né, das coisas que ele dizia e tal. Se você, o que está lá, essa semente de transformação que foi plantada, isso ninguém tira, né? Isso ninguém vai tirar, não adianta. Então, assim, e essas pessoas hoje, que são marginalizadas e que tiveram acesso, e que hoje estão no mercado de trabalho, elas não vão permitir, elas não têm permitido que isso aconteça. E aí, já entrando na esperança, né? A minha esperança está nessas pessoas, né? A minha esperança das minorias está nas próprias minorias, sabe? A minha esperança para a favela está na própria favela. Porque eu não tenho a ilusão de que quem está hoje ocupando, e aí falando dos postos de poder, né? Principalmente hoje, vai mudar esse contexto se não for com muita pressão, e o que a gente tem visto hoje é pressão. A mulher, por sua vez, é a mesma coisa, assim, a minha esperança, o Levante 3125, ele tem como slogan, né, o slogan que não é meu, foi roubado, não sei de quem, mas, enfim, hoje já é livre, que é mulheres levantam mulheres, né, gente? Somos nós por nós. Sim. Claro. Somos nós por nós, e eu acredito nas mulheres também, para mudar esse contexto, como acredito nos negros. É só assim que muda, né, Débora? Exatamente. Os negros, para mudar essa história de racismo, de apagamento, de violência, estigmatização, assim, né? Um estigma que cria, você só pode ser isso. Não, eu não posso ser isso, eu vou mostrar para você que eu posso ser outra coisa. Sim. Né? Então, a minha esperança... eu sou outra coisa. A minha esperança também está em espaços como esse, em conversas como essa que nós estamos tendo aqui. Né? Precisamos ter mais. Sim. Porque se a gente for pensar, há pouco tempo isso não era uma questão para ser tratada, né? Não, as pessoas era mais confortável, né? Fazer de conta que eram problemas menores ou que não existiam. Claro. Débora, obrigado, tá? Eu acho que foi ótimo. Eu já sabia. Eu que agradeço. A gente não ia conseguir ficar num limite, não ia, mas a gente até fez um limite, mas foi mais do que a gente, não foi só 400 metros, não, fomos 800 metros. Aí, né? Mas, olha, para mim é uma honra danada você ter aceitado bater esse papo comigo, porque assim a gente consegue divulgar para mais pessoas, né, um pouco desses temas importantes aí. E a gente guarda também muito do seu conhecimento, da sua experiência para outras, como é que chama? Outras pesquisas, né? Outras divulgações e por aí vai. E que muita gente entenda que não precisa ser aquilo que eles dizem, e eles nem são o que eles mesmos dizem, né? Sim, então, é verdade. Enfim, né? Obrigado, Débora. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui conversando com você. Muito bom o nosso papo. Passou super rápido. Passa rápido, e eu falei, a gente vai conversar e a gente vai... Né? Até esqueci do jogo do Flamengo. Vou até nem sei quanto tá. Eu sei. 5-1. Para? Pô, o Flamengo não perdeu em casa de São Paulo, né? Acho que terminou isso, né? Mas deu susto, viu? Porque o São Paulo fez gol primeiro. Olha aqui. Né? Débora, obrigado. Aliás, o seu fundo aí é muito bonito, né? E eu quero deixar um beijo para você. Tem até a bonequinha pretinha lá, rapaz, que bonitinho. Tem. Eu chamo isso aqui do meu cantinho da cidadania, né? E ele tem alguns elementos aqui. Posso falar um pouquinho dele, bem rapidinho? Pode, velho. Com a placa da Marielle, né? Que eu acho que, assim... É importante para a gente não esquecer, né? Marielle presente, né? Até agora a gente não tem, quem mandou matar, isso é uma coisa que, toda vez que eu abro a porta, você não sabe, eu estou numa varandinha aqui, então eu entro, já vejo, né? Já lembro, né? E é uma homenagem também, uma reverência à luta de Marielle e tal.
Tem a bonequinha pretinha, né? Que eu acho que isso faz parte, e é minha, tá? Eu ganhei de uma palestra que eu dei, que era sobre diversidade, e me entregaram essa boneca, que tipo, de artesãs de Búzios, aqui no Rio. E não se tinha, né, bonecas pretas, né? É uma coisa, algo Ah, muito sim. recente, né? Em É. cima, né, como você conhece muito bem, né, tem os castiçais ali, né, representando a presença do Espírito Santo, né? E eu acho importante isso, porque é quem me inspira, né? Tem a Frida ali do lado, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma Eu plaquinha. vi assim de longe, eu falei, parece a Frida, mas não dá para cravar, então agora a Frida gente já sabe que É a é. Frida escorada por um pote de álcool em gel, que também tem o seu É simbolismo muito nesse momento. significativo, é. É a Frida, né, com pés para que entrar, que eu quero se tenho asas para voar. E é Muito isso, bom. ali em cima uma plaquinha minha como jornalista que fala um pouquinho também do que eu faço e de quem eu sou. Então, assim, E do lado uma símbolos, né, plantinha, do não lado de é? uma plantinha, que dá semente e fruto. Muito bem, Débora, obrigado. Beijo. Eu espero que todo mundo goste aí, ó. Vamos Também editar e espero. vamos divulgar. Eu passo para você. Obrigado, beijo, tchau. Beijo, tchau.